Bom, uma pergunta natural que devem ter te feito já milhares de vezes. Como foi o processo de trabalho que levou ao resumo de uma década tão conturbada? O que define essa geração 00? Eu vi que tem gente de todas as idades, gêneros e origens e formatos de trabalho. Ou seja, qual foi o critério, não sei se essa é a palavra, né? Porque às vezes são vários critérios, né? Mas qual foi o fio condutor que levou você a definir esse grupo como a geração 00? Tá. Preciso deixar bem claro desde saída, né? Porque eu sempre soube que haveria polêmicas, não tem como uma seleção dessa não criar polêmicas, né? Mas é importante as pessoas perceberem que eu não tive em nenhum momento a preocupação de fazer uma seleção dos artistas mais importantes da década. Isso eu acho uma tolice, até porque isso são conceitos que variam muito de pessoa para pessoa, né? A minha grande preocupação foi fazer um mapeamento das principais linhas de força que surgiram na fotografia brasileira nessa última década, né? E essas linhas de força surgiram impactadas por vários fatores, né? Um deles, e o mais óbvio talvez, né, seja o impacto que as novas tecnologias causou na produção, na circulação e na forma da gente pensar a fotografia, né? Então, se a gente tem internet, câmeras digitais, telefonia celular surgindo a partir da segunda metade da década de 90, né, a verdade é que a partir de 2000, 2001, é que isso vai se consolidar, né, e vai causar, de fato, um grande impacto na nossa forma de se relacionar com o mundo, na verdade, mediado pelas fotografias, né. É curioso perceber que se os teóricos já vinham falando há décadas atrás, né, que, olha, a fotografia não é uma mímese do real, não é uma devolução mecânica do real, a fotografia contém em si, na sua gênese, uma grande parte de ficção, né, de capacidade de falar de outras coisas que não seja desse real imediato, até porque esse real imediato é um ponto de vista único, exclusivo de cada um, etc. e tal. Mas por mais que a gente debatia isso na universidade, lendo os livros, né, para o senso comum, para o grande público, a fotografia ainda era, né, um documento que comprovava os fatos, né, de alguma forma. Curioso como isso, na verdade, vai começar a ser colocado em dúvida a partir da popularização, da massificação que a fotografia tem, justamente a partir dos anos 2000, né? Então, é curioso que, assim, precisou que os amadores tivessem acesso, então, à fotografia digital, a descarregar no computador, a manipular no Photoshop, para que ficasse mais claro a ideia de quão manipulável é a fotografia, de quão vulnerável é uma fotografia, né? Como diz meu querido amigo Pedro Meyer, né, a fotografia passou a ser um registro tão instável como qualquer texto, né? Então é legal que então, são algumas dessas premissas que pautaram, assim, os critérios pelos quais eu fui estudando e para chegar nessas linhas de força que eu falo, né? Então a exposição está dividida em dois grandes módulos. O primeiro e maior deles é o Limites e Metalinguagem, né, onde vai ter vários fotógrafos e vários artistas que nem fotógrafos são, mas que utilizam a fotografia em alguma etapa do seu processo criativo, né? E o segundo módulo, que é o Documental Imaginário, Novo Fotojornalismo, né? As pessoas sabem, eu sou jornalista, eu vim do jornalismo, fui repórter fotográfico, editor de fotografia de jornal, então fui criado também a partir de vários dogmas da fotografia documental e vi com grande alegria esse padrão se alterar completamente nessa década, né? Que a gente tem falado do documental imaginário, mas enfim, essa fotografia documental que já não pensa mais em ser a verdade absoluta das coisas, né? E deixa eu te fazer as redações sempre nos cobraram, né? Mas é uma fotografia que eu falo que ela começou a ficar mais porosa, a introjetar ficcionalidade, atmosfera cinematográfica, referências à literatura, e com isso ela chega no final dessa década mais dialética, acho que mais humana, mas se permitindo ser um documento que convida o leitor à reflexão e não a impor uma verdade. Deixa eu te fazer uma colocação. Você acha que esse novo fotojornalismo vai suprir a lacuna
deixada pela velha história da documentação fotográfica, porque o que se vê no jornalismo atual nos últimos 20, 30 anos é que o mundo só tem violência, o mundo só tem miséria, não que não tenha violência nem miséria, sabemos que vivemos num mundo muito duro, mas o mundo do fotojornalismo só tem violência, miséria e exóticos. Né? Exatamente, Você acha que essa nova construção do real também vai mudar o foco e vai olhar para a classe média, vai olhar para... Por exemplo, qual foi a última vez que você viu uma foto de uma cena, de uma cena banal de uma família vendo televisão? Humberto Eco dizia, né, que por que eu fazer uma narrativa sobre o dia de domingo de um cidadão comum não pode ser notícia, né? Porque a notícia necessariamente tem que ser a exceção, o estado de exceção, né? A morte, a violência, o atropelamento, né? Claro, tudo isso é notícia, mas falta talvez um pouco do sabor da vida mundana, né? No jornalismo, né? E aí o que eu coloco na exposição, alguns fotógrafos que, por exemplo, ao conseguirem uma certa autonomia de produção, né? Por exemplo, temos o Anderson Schneider na exposição, temos o Gui Veloso, Tuca Vieira, obviamente a Cia de Foto, Garapa e outros fotógrafos, muitos deles que vieram de redações, né? A partir do impacto que teve as novas tecnologias, eles conseguiram sair da redação, a construir seu site ou seu blog, né? E aí eles passaram então a se pautarem, a irem a campo, produzir as fotos, editarem sozinhos, né? Colocarem isso à venda nos seus sites, fazer contato com agências dentro e fora do Brasil, né? E comercializar esse produto, né? Então o fotógrafo passa... É um momento de total subversão da história, né, do padrão do fotojornalismo que a gente conhecia até então, porque o fotógrafo passa a dominar todas as etapas do processo, do trabalho, né? E com isso consegue, por exemplo, como o Anderson Schneider, a fazer algumas pautas que a própria mídia hoje em dia já não cobre, né? A mídia muitas vezes comprometida com seus patrocinadores, com seus, enfim, com todo o esquema que a gente conhece, né, que dificulta muito uma produção mais livre também, né? Mas o Anderson, por exemplo, vai e fotografa a situação dos leprosários no Brasil, que muita gente imaginava que nem existisse mais, né? E ele tem grande dificuldade de publicar isso no Brasil, mas consegue publicar fora, por exemplo, né? Então também é uma forma dos fotógrafos começarem a furar um pouco do cerco de pautas não muito bem-vindas, né, na redação. E por aí vai.